Filhos do Éden, Livro 4, Paraíso Perdido. Capítulo 1, O Paraíso Terrestre. Jardim do Éden nos primórdios da humanidade. Era uma vez, na aurora dos tempos, um reino de maravilhas incalculáveis, repleto de árvores frutíferas e animais graciosos, onde o solo era fértil e os lagos puros e cristalinos. Nesse lugar, em meio às grutas e cachoeiras, Adão, o primeiro homem, vivia feliz com sua esposa Eva, sob a proteção direta do Pai, a quem chamavam Senhor. O Jardim do Éden era um oásis de inesgotáveis recursos, situado na confluência dos rios Tigre e Eufrates, a sudeste da Mesopotâmia. Quem de suas fontes bebia se tornava imortal, e fora nestas condições que Adão, por séculos, habitara tais matas, sem conhecer a dor e o medo, o sofrimento e a morte. O jardim tinha 7 portões e 4 rios, que o cortavam de leste a oeste e de norte a sul, irrigando os campos de forma abundante, atenuando o calor, semeando flores de beleza ancestral, germinando bosques muito verdes e copiosos. Dentro desse refúgio, os dias seguiam uma nobre rotina, e, enquanto Eva coletava raízes, o primeiro homem caçava. Certa tarde, Adão notou uma gazela que saltitava e deu a volta numa gigantesca figueira. Ergueu o corpo, afastou o cabelo, esperou o momento propício e atirou sua lança. O animal caiu às margens de um riacho, o pescoço sangrando e olhos embaçados. O ferimento era grave, então ele correu sobre a relva, agarrou uma pedra e se preparou para deslanchar o golpe de misericórdia. Quando percebeu que acertara uma fêmea, o ventre dilatado, as mamas duras, cheias de leite. Deteve-se. O braço tremeu e ele sentiu uma angústia profunda, pensando nas crias que nunca nasceriam, que não gozariam o contato com a mãe. Sendo assim, o consternado Adão se ajoelhou e chorou, desejando que nunca tivesse partido naquela aventura. E foi então que um ser se materializou a seu lado. A figura, inicialmente translúcida, aos poucos se condensou numa entidade física, muito parecida com um homem comum, de meia idade, a barba crespa, a calvície formando entradas na testa, o corpo robusto, os pelos grossos. Das costas nascia um par de asas cor de areia. A sua expressão era ora terna, ora severa, como de fato deveria ser a atitude de um pai. Por que chora, Adão? Trovejou o Senhor, as asas se espichando, os pés descalços roçando na grama. Ó Pai, fui cego e estúpido. Não enxerguei que essa presa já estava e agora a condenei, assim como toda a sua linhagem. Como posso privar qualquer um, seja homem, planta ou animal, de experimentar as riquezas do Éden? Não se tristeça, tranquilizou o ente barbudo, pois saiba, meu discípulo, que fui eu quem o confundi. Como? O rapaz se levantou, enxugou as lágrimas com o dorso da mão, engoliu a saliva em excesso. Por quê? Estou sempre a testá-los. É essa a minha função, disse. Ofusquei sua vista de propósito, para observar o que faria a seguir e como agiria em face do dilema. Mesmo faminto, você se recusou a esmagar o pobre animal. Por quê? Porque o que fiz foi errado, respondeu Adão. Minha alma me diz que é errado. Sua alma lhe serve a contento. A voz do pai se encrespou. Portanto, escute-me agora. Bem e mal não são simplesmente pontos de vista, mas existem perante o universo. Certo e errado são leis ecumênicas, forças superiores a você, superiores a mim, inclusive, e que devem ser respeitadas. Dito isso, o Senhor se aproximou do bicho e, como por mágica, o ferimento sarou. Todo o sangue se esvaiu, até que a gazela voltou a andar. Eis mais uma de minhas diretrizes, mais um dos meus mandamentos. Não se esqueça dele. Zele para que a terra perpetue seus frutos, preserve as sementes comestíveis e nunca, jamais tire a vida de uma fêmea em gestação. Essas regras são minhas, e como o meu herdeiro serão suas também. Como um aluno obediente, o homem concordou, alegre por testemunhar a façanha. Naquele dia, Adão guardou a lança, retornou à sua cabana e deitou-se com Eva.
Os dois comeram juntos, degustando raízes e contemplaram o poente. À sombra da mesma figueira, o Senhor observou Adão se afastando. No interior daquele santuário, onde tudo era inocente e sagrado, o tecido da realidade, a cortina mística que separa os planos físico e espiritual, afinara-se a tal ponto que nem os anjos, criaturas de substância puramente celeste, encontravam problemas para se manifestar em suas formas verdadeiras, conjurando suas armas, armaduras e asas. Sabendo disso, um serafim que pela região flutuava avistou o matagal, desceu em rasante, trespassou um dos 7 portões e se apresentou ao anfitrião logo na entrada. O nome desse serafim era Samael, conhecido por ser o imediato de Lúcifer, então um dos 5 regentes do cosmo. Insidioso como seu mestre, Samael se mostrou no jardim conforme era avistado no céu. Seu corpo surgiu delgado e moreno, untado por algum tipo de óleo balsâmico. Os cabelos pretos estavam penteados para trás e exalavam um perfume agridoce. O nariz era agudo, os olhos castanhos, e o rosto terminava em um cavanhaque pontudo. De tronco nu, trajava uma saia comprida, bordada com fios de ouro, e as asas, esguias e delicadas, pareciam cobertas pelo mesmo metal, formando um conjunto reluzente, meio claro, meio bronzeado. Salve, Metatron! Ele começou num tom diplomático que soava postiço. Salve, primeiro anjo, rei dos homens sobre a terra, líder e comandante dos sentinelas. Estaria eu perturbando o trabalho de Sua Majestade Suprema? Metatron retribuiu o olhar, circunspecto. Nutria respeito pelos arcanjos em geral, sobretudo pelo príncipe deles, Miguel, mas nunca confiara realmente em Lúcifer, a quem considerava o mais ardiloso dos primogênitos. E Samael tinha a mesma personalidade de seu amo, que o tornava assaz perigoso. Salve, Samael, que assuntos o trazem ao Éden? É uma beleza o que diante de mim se revela, um oásis nos confins do horizonte deserto. Ele se desviou da pergunta, fitando a copa das árvores. O primeiro casal o idolatra como a um deus. Eles o enxergam como o único e verdadeiro Senhor do universo. Provocou Samael, sempre educado, fazendo parecer um elogio. É fabuloso o seu ministério, ó Rei dos homens. Uma alegria para os entes divinos. Yahvé ficaria encantado. Farto da ladainha, Metatron deu um passo à frente e desafiou o forasteiro. Os dois eram a imagem do céu e da terra. De um lado pairava o sentinela, rústico na aparência, a barba crespa, o tronco forte, os cabelos desgrenhados, as mãos calejadas. De outro confrontava o serafim de penas douradas, a silhueta longínea, as costas eretas, as unhas polidas e os dedos magros. Por que não me diz, insistiu Metatron, e as palavras ficaram mais duras, que assuntos o trazem ao Éden? Oh, não queria ofender. O visitante recuou uns 2 metros e abriu os braços em sinal de humildade. Sou um amigo e venho com a intenção de ajudar. Tornou a olhar para cima, para a lua que nascia ao leste. Fiquei pensando há quanto tempo o poderoso monarca está aqui concentrado. Centenas, milhares de anos. Pois saiba que lá fora a civilização ganha força. Por todas as esquinas da terra surgem novas culturas, novas sociedades que se multiplicam e prosperam. Eu sei, Metatron franziu o sobrolho. Não pense que estou alheio ao que transcorre no mundo. Ah, mas de uma coisa sua graça não sabe. Samael enrijeceu o indicador. Nem todos os sentinelas realizaram proezas tão belas. Para além desses muros, tribos estão em guerra. Clãs e aldeias entraram em confronto. Em vários pontos do Éden começaram pilhagens, batalhas e carnificinas, incitando sentimentos maléficos no coração dos terrestres. Sei disso também. Eis o motivo pelo qual ainda mantenho meus filhos enclausurados, longe da corrupção que por todos os lados se prolifera. Mas até quando? Exclamou o anjo dourado. Sim, meu companheiro alado, um alerta é o que vim hoje fazer. Por maior que seja o esforço, não há como preservar o casal. Logo eles vão querer sair, vão desejar liberdade. Não há liberdade maior do que a vida no interior dessas cercas. O rei dos homens encerrou o assunto declarando sua fé nos comparsas. Em breve os demais sentinelas completarão suas demandas e teremos paz novamente. E acrescentou,
como se pudesse ler o serafim por inteiro, como se enxergasse suas reais intenções. Contanto, claro, que ninguém os entorve, que ninguém os atrapalhe. Quem assim o tentar será considerado meu inimigo. Rogo para que se cumpra tal prognóstico, ó generoso senhor do canteiro. Samuel ofereceu um largo sorriso cheio de dentes. Que reine a paz no final. Tomou distância e expandiu as asas. Salve, Metatron, salve, Yahvé. Encerrado o debate, Samuel se desmaterializou e, na condição de espírito, atravessou os portões. Metatron ficou a meditar sobre o que ele pretendia, sobre o que Lúcifer pretendia, e a partir daquele momento, só por precaução, trancou as 7 portas, determinando que, à exceção dele, nenhum alado poderia adentrar o jardim. Se um anjo cruzasse as fronteiras, ele saberia, com certeza saberia.